Se você manifestar o que existe dentro de você, isso vai te salvar. Se não, isso vai te destruir. Essa é uma das frases que consta do Bhagavad Gita, que é um dos livros famosos e sagrados do hinduísmo. E essa ideia de que o nosso propósito, o nosso Dharma é uma coisa que ela é muito mais profunda do que parece, ela é brilhantemente descrita em um dos livros mais inspiradores que eu já li na minha vida. Um livro chamado The Great Work of Your Life, ou numa tradução livre para português, não tem tradução, seria A Grande Obra da Sua Vida. É um livro que vai tratar justamente sobre a questão do propósito. E no livro, o Stephen Cope ele conta de um amigo dele. Um amigo que, desde que ele se conheceu na época da faculdade, era um cara que claramente tinha nascido para a poesia. Ele se encantava com o poder da poesia e com a beleza que aquilo trazia para o mundo. Então, obviamente, ele queria ser um poeta, mas isso não casava muito com as necessidades práticas da vida. A família dele tinha uma necessidade financeira muito maior do que a que um poeta poderia oferecer, então ele desistiu dessa ideia logo na faculdade e decidiu caminhar para a medicina. Anos depois, ele se provou um médico muito bem sucedido, muito competente, ganhou muito dinheiro, se casou e colocava com um certo desdém a ideia juvenil e talvez idealista demais de poesia. Imagina, quem ia viver de um negócio como esse? Muitos e muitos anos depois, o autor reencontrou seu amigo em um contexto completamente inesperado. Ele estava levantando recursos para um projeto e ele foi na casa de um médico famoso que, por acaso, era o seu amigo, que ele mal podia reconhecer. Ele estava amargurado, irritado, bêbado e não parecia mais a mesma pessoa que ele conhecera anos antes. E conversando com um amigo em comum do que tinha acontecido, ele descobriu que esse amigo há muitos anos tinha largado a medicina. Ele não conseguia mais exercer, não queria mais aquilo, começou a se envolver com álcool, virou um alcoólatra e agora estava envolvido em um divórcio muito público e muito ruim com a sua atual logo ex-esposa, em breve ex-esposa. E uma história como essa ilustra um pouco do ponto do o que acontece quando a gente vive uma vida que não é nossa, uma vida que não é autêntica, uma vida em nome da praticidade, do pragmatismo, mas deixa de lado o que realmente nos toca como indivíduos. Mas talvez você esteja se perguntando, André, beleza, mas encontrar o propósito não é um troço tão fácil assim, né? As pessoas batem cabeça com isso. Realmente é verdade. E eu acho que esse é o ponto do livro. O livro, ele te ajuda a encontrar o seu propósito. Mas antes de explicar como encontrar o seu propósito, talvez faça sentido a gente se perguntar um pouco, mas afinal, por que as pessoas não vivem o seu propósito? Pragmatismo é uma das razões, mas vai muito além disso. Tem pessoas que têm medo de abandonar a sua versão atual. Afinal de contas, se você quer ser uma versão nova, mais autêntica, você precisa abandonar quem você é hoje. Outras pessoas, elas estão ali no propósito, mas elas simplesmente não enxergam ou negam ou acham aquilo muito pequeno ou muito trivial ou qualquer coisa desse tipo. Outras estão do lado, assim, à beira do propósito, mas elas não conseguem fazer um passo para chegar lá. E algumas pessoas simplesmente não têm ideia de por onde começar. E por isso eu vou te dar algumas maneiras de como você pode encontrar o seu propósito. A primeira coisa que pode parecer completamente desnecessária ou inútil ou qualquer coisa desse tipo é decidir. Muita gente espera que o propósito bata na porta e olá, cá estou, é isso que você nasceu para fazer, mas não se deu ao trabalho de falar qual é o meu propósito. Eu decidi que eu quero o meu propósito. E é engraçado que isso tem uma força motriz muito grande na nossa vida. Eu lembro que quando eu encontrei a minha esposa, quando a gente se conheceu, isso foi meses antes de eu decidir para mim mesmo, chega de namoro, chega de rolo, chega de tudo isso, eu quero encontrar o amor da minha vida, eu quero encontrar a pessoa que eu preciso encontrar nessa vida. E foi quando eu decidi, quando eu falei, é isso que eu quero, foi aí que magicamente as coisas se desdobraram para que a gente finalmente se encontrasse. Coincidência? Pode ser que sim, pode ser que não. Uma vez que você decidir, você precisa saber onde olhar. E um dos melhores lugares para você olhar é nos seus próprios talentos. No livro ele conta a história da Jane Goodall, que é uma das maiores primatologistas que esse planeta já viu. Ela foi uma das pessoas responsáveis por trazer muito do conhecimento que nós temos sobre primatas e principalmente do que significa ser humano.
E o que é louco é que ela, desde pequenininha, ela já tinha um fascínio pelo mundo animal. Ela conta que quando ela era assim, tinha 4 anos de idade, os pais dela tinham um sítio e ela estava muito intrigada para saber da onde os ovos saíam da galinha, porque ela olhava para a galinha e não tinha um lugar óbvio ali de onde o ovo saía, porque né, ela olhava para a galinha e falava, meu, de onde sai esse troço? Então o que ela fez? Ela se enfiou dentro do galinheiro, ficou quietinha, em silêncio, durante horas e horas e horas, esperando uma galinha chegar até que ela colocasse o seu ovo. E foi nesse momento que a galinha entrou lá e ela viu o ovo saindo debaixo da galinha. Ela saiu de lá pirada, animada, deslumbrada. Só que a essa altura do campeonato, os pais dela estavam procurando loucamente por uma garotinha de 4 anos que fazia horas que ninguém estava vendo. Obviamente, os pais dela estavam muitíssimo preocupados. E o que aconteceu foi, a mãe dela desesperada viu uma menininha de 4 anos correndo e sentou deslumbrada para contar para a mãe o que tinha acontecido. Que ela não tinha ideia, que a galinha e o ovo, e a mãe, que provavelmente não é uma mulher que é normal desse mundo, ela é um ser humano um pouco mais iluminado que a maioria de nós, ela não deu uma surra ou brigou ou qualquer coisa desse tipo, ela ouviu, ela deu atenção e ela cultivou esse talento e essa paixão que aquela garotinha de 4 anos tinha. Foi essa pequena semente que fez com que a Jane Goodall em algum momento se mudasse para as florestas e lá ficasse estudando primatas em loco ao longo de décadas e se tornasse uma das maiores expoentes do seu ramo e uma pessoa que simplesmente transformou a maneira como a gente concebe a ciência hoje. E isso mostra um pouco para mim a importância não só das nossas paixões, dos nossos talentos. Desde pequena nós temos coisas que nos distinguem, coisas que nós amamos fazer. E não é por acaso, talvez seja óbvio para você que você ama fazer alguma coisa, mas muita gente odeia fazer aquilo. E os nossos talentos, o livro sugere, são talvez uma das nossas grandes fontes de inspiração e de sabedoria. É nos seus talentos, naquele potencial humano que você tem, que só você tem dentre tantas outras pessoas à sua volta, que talvez esteja a chave para o seu propósito. Mas não se trata simplesmente de você encontrar a tarefa certa ou o conhecimento certo. Também se trata de você encontrar o tamanho certo. De acordo com Stephen Cope, propósito ele não pode ser nem grande demais, nem pequeno demais. E essa é uma armadilha que muita gente cai. Então ele conta, por exemplo, a história da amiga dele, Ellen, que ela é uma enfermeira que ela claramente, para todas as pessoas à volta dela, nasceu para ser uma enfermeira. Ela cuida das pessoas com um amor e um cuidado que pouquíssimas pessoas têm. E os seus pacientes simplesmente são apaixonados pelo cuidado que essa mulher tem. Eu, ou mesmo o próprio autor, como ele mesmo menciona, jamais poderia fazer isso. Eu enlouqueceria se eu tivesse que ser um cuidador de um idoso todos os dias da minha vida como a minha profissão. Eu não nasci para fazer isso. Eu ia pirar. E no entanto, para Ellen, aquilo é incrível, aquilo é inspirador. Mas o que a Ellen achava é que era muito pouco. Que era muito pequeno, que o alcance que ela tinha com uma pessoa de cada vez era insignificante. Ela não via que ela vivia o propósito plenamente. E esse é o ponto. Viver o seu propósito não é só uma questão de você estar lá vivenciando aquilo. É também de você perceber aquilo. Para todo mundo ao redor da Ellen, aquilo é muito claro. Menos para ela, porque ela achava que aquilo era pequeno demais. Só que existe também o outro lado da moeda. Existem também as pessoas que elas vivem abaixo do seu potencial, muito aquém de tudo aquilo que elas poderiam fazer, porque elas têm medo do que podem acontecer, medo de até onde elas podem chegar, medo dos desdobramentos de tentar algo maior. Propósito é também uma questão de tamanho, nem pequeno demais, nem grande demais, ele tem que ser na medida certa. E talvez nessa altura você esteja se sentindo meio paspalho, porque afinal de contas, pô, André, então é simples, né? É só olhar os meus talentos, eu tenho lá desde criança, um negócio super óbvio e tal, mas não é bem assim. O que o autor nos diz é que histórias cheias de propósito também são histórias marcadas por muito fracasso, por muita tentativa e erro. Porque esse processo não é um processo tão claro, direto e simples como muitas histórias podem fazer parecer. Não, você encontrar o seu propósito é confuso e é bagunçado e você precisa ir testar um negócio e perceber que não é bem aquilo e testar um outro negócio e perceber que definitivamente não é nada daquilo. E testar muitas coisas até você achar alguma coisa que realmente ressoa com a sua alma. Esse processo, ele inevitavelmente vai ser um processo cheio de fracasso. E se você quer encontrar o seu propósito, você precisa estar ok com isso.
Especialmente porque o nosso propósito não é estático como muita gente pode fazer parecer. Ele é também algo mutável. Walt Whitman é uma das histórias que ele cobre no livro, que é um dos grandes autores ali da literatura americana. E muito embora ele seja muito conhecido por ser escritor, ele mesmo não considerava que esse fosse o seu propósito. Ele diz que ele encontrou o seu propósito ao cuidar de pessoas na guerra. Porque muito embora o seu propósito tenha se manifestado sim na escrita, segundo o próprio Walt Whitman, isso mudou. Isso em algum momento da vida fez uma virada de chave e se tornou uma outra coisa. E que talvez seja o momento que você vive hoje. Talvez você tenha sido uma pessoa absolutamente plena durante uma boa parte da sua vida fazendo alguma coisa. Talvez seja no seu trabalho, em um cargo que você batalhou muito para ter. Talvez tenha sido como pai ou mãe de uma criança que você cuidar dela foi uma das coisas que mais trouxe alegria na vida. Seja lá o que for, tinha uma versão de você que te encheu de propósito durante muito tempo da sua vida. Mas talvez você esteja sentindo que esse negócio está se esvaindo, que aquilo já não é mais a mesma coisa, que as coisas parecem um pouco mais pálidas do que elas já foram um dia. Isso pode não ser por acaso. Isso pode ser o seu propósito te chamando para algo novo. E se você quer encontrar o seu propósito, você precisa estar aberto à mudança. Mas a lição mais importante sobre propósito, mais do que você saber como buscar, mais do que você saber do tamanho, mais do que todas as coisas que nós falamos aqui, é você ter o desprendimento do resultado. O desprendimento do resultado não só porque quanto mais você estiver preso no resultado, menos você vai conseguir manifestar o que você tem de melhor. É também porque talvez você nem esteja aqui para perceber os resultados daquilo que você criou. Ele tem muitas histórias no livro de pessoas que elas não estavam vivas para perceberem o tamanho dos seus legados. E a história também é coberta de pessoas desse tipo. Eu poderia te dar inúmeros exemplos, mas eu vou focar em um deles, que é o Van Gogh. O Van Gogh é considerado por muitos um dos maiores artistas que já viveu na história deste planeta. Ele tem um museu dedicado a ele, ele é estudado em praticamente todas as escolas de arte do planeta. E, no entanto, o Van Gogh, ele viveu na miséria. Ele morreu muito pobre e sem ver qualquer tipo de perspectiva sobre o quanto a arte dele importava para simplesmente qualquer pessoa. Ele era um homem à frente do seu tempo. E imagina o que deve ter sido ser o Van Gogh. Ele viveu a vida dele acreditando que ele era um fracassado. Ele viveu a vida dele acreditando que a arte dele não encantava ninguém, que ninguém queria aquilo e tudo mais. Mas ele acreditava no propósito dele. Ele continuou como artista apesar dos pesares. E hoje, nós consideramos Van Gogh um dos maiores gênios da arte que já viveu. Olha que loucura. Talvez, se você quiser realmente manifestar o seu propósito, talvez você não esteja aqui para ver os frutos do seu trabalho, para ver o legado, para ver o quanto ele pode mudar a história da humanidade. E, no entanto, por mais que você viva uma vida que te leve a crer que você seja um absoluto fracassado, na verdade, você seja simplesmente uma pessoa muito à frente do seu tempo. Esse processo de você manifestar o seu verdadeiro potencial, ele tem muitas dimensões. Nem sempre isso vai ser uma dimensão só. Às vezes você vai precisar olhar para a sua vida de uma maneira mais completa e mais holística. E se você tem dúvidas de como fazer isso, eu te recomendo muitíssimo dar uma olhada nesse vídeo aqui, que vai falar sobre como você pode criar o seu plano de desenvolvimento pessoal, olhando para a sua vida de uma maneira muito mais integrada e muito mais efetiva.